E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero falar um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo. E eu vou me referir especificamente a este livro aqui chamado Em Busca de Paulo. É um livro muito interessante, escrito por dois autores. Um deles é o John Crossan, que é um exegeta, um especialista em análise documental, um especialista em texto, e Jonathan Reed, que é um arqueólogo, um especialista em cultura material, em evidências materiais preservadas. Isso faz desse livro um livro muito peculiar, muito interessante e que ajuda a entender esse personagem histórico interessantíssimo que é o apóstolo Paulo, provavelmente o único personagem do Novo Testamento acerca do qual nós temos tanto informações sobre ele de outras fontes, como informações sobre si a partir dos seus próprios escritos, pois nós sabemos que o apóstolo Paulo escreveu várias cartas, algumas delas são discutidas entre os pesquisadores, se todas elas foram escritas, mas há algumas cartas acerca das quais se tem muita certeza, um certo consenso entre pesquisadores de que foram escritas por Paulo. É o caso de Romanos, Gálatas, por exemplo. Há algumas cartas que de fato os pesquisadores discutem se foram ou não escritas por ele. Há também bastante informação sobre Paulo no livro de Atos, Uma boa parte, talvez a maior parte do livro de Atos seja dedicado à história e à vida do apóstolo Paulo. E então nós temos um personagem interessante, com informações interessantes, e isso naturalmente pode ser complementado por evidências materiais que temos sobre o mundo antigo. Por isso esse trabalho desses dois autores é um trabalho bastante peculiar. Então vou só pensar e exemplificar a partir de uma questão. Esse texto trata do início do trabalho do apóstolo Paulo, quer dizer, como é que ele começou o seu trabalho de difusão de uma mensagem em torno da figura de Jesus. Ele parte da tese de que o principal grupo alvo de Paulo foram os tementes a Deus, que eram pessoas que não eram judeus de nascimento, nem pessoas que haviam se convertido e se tornado, através da conversão, plenamente judeus, mas eram pessoas que tinham simpatia pelo judaísmo, mas não estavam plenamente enraizadas no judaísmo. Há evidências disso, há referências a essa relação de Paulo com os tementes a Deus nas suas cartas e também no livro de Atos, e também há evidências materiais de que os tementes a Deus eram pessoas muito importantes, exerciam um poder muito grande sobre as sinagogas antigas. Foram encontradas inscrições em sinagogas da época do primeiro século com nomes de pessoas que provavelmente seriam tementes a Deus. Então você tem aí uma evidência textual, uma evidência documental, sendo corroborada por uma evidência material, ou pelo menos possibilitando a aproximação, ou melhorando, aprofundando, ou tornando mais plausível a hipótese daquilo que é encontrado no texto. Eu estou dizendo isso porque essa é uma tendência de hoje, que a pesquisa seja feita dessa forma, especialmente sobre o mundo antigo, que você trabalhe não apenas com textos, mas também com evidências materiais. E por que no caso específico dos tementes a Deus é tão importante saber se Paulo tomou esse grupo como um grupo importante ou não para anunciar a nova mensagem, a mensagem do Messias Jesus, que ele teria encontrado por intermédio de uma experiência mística? Porque a gente sabe, através dos textos, que existia muita hostilidade por parte dos judeus em relação a Paulo, e talvez fosse exatamente por isso, porque Paulo, ao anunciar uma nova mensagem para esse grupo que tinha uma relação com a comunidade judaica, mas não eram judeus na sua plenitude, isso tornava esse grupo ao mesmo tempo mais suscetível a novas mensagens, porque não estavam plenamente arraigados no judaísmo, mas ao mesmo tempo, como eles eram provavelmente pessoas muito ricas, abastadas, eles puderam financiar também o trabalho missionário pioneiro. Talvez isso ajude a explicar o trabalho inicial do apóstolo Paulo. É um livro publicado pela editora Paulinas e
É um livro bastante interessante, ele traz uma série de informações sobre as cartas, sobre o ambiente, sobre as cidades a quem foram destinadas as cartas. É um livro muito legal, vale muito a pena ser lido e eu acho que você vai aprender a olhar para a história do cristianismo antigo e para a própria literatura bíblica de uma forma bastante diferente depois e ler esse livro interessantíssimo. Tá bom? Se você assistiu esse vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever no meu canal, de curtir este vídeo, de compartilhar, se for possível, nas suas redes sociais, sugerir, quem sabe, temas e deixar aí os seus comentários, as suas apreciações, as suas reações, tá bom? Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.